Bem-aventurados os mansos e pacíficos. Instruções dos Espíritos. A cólera. O orgulho induz vocês a se julgarem mais do que são. Vocês não suportam uma comparação que possa rebaixá-los. Vocês se consideram tão acima de seus irmãos, quer em inteligência, quer posição social, quer mesmo em vantagens pessoais, que o menor paralelo estabelecido com as demais criaturas humanas os irrita e os aborrece. O que acontece, então? Vocês se entregam à cólera. Procurem a origem desses acessos de demência passageira que os assemelham ao homem bruto e primitivo e que os fazem perder o autocontrole e a razão. Procurem-na e vocês a encontrarão quase sempre no orgulho ferido. Não é senão o orgulho ferido por uma contrariedade o que os leva a rejeitar observações justas, o que os faz repelir coléricos os mais sábios conselhos. As próprias impaciências que se originam de contrariedades pueris decorrem da importância que vocês dão à sua própria personalidade, diante da qual vocês querem que todos se dobrem. No seu delírio, o homem colérico atira-se contra tudo, como um ser primitivo, quebrando objetos inanimados porque estes não lhe obedecem. Ah, se nesses momentos ele pudesse observar-se com frieza, de duas uma. Ou teria medo de si mesmo, ou se acharia bem ridículo. Que julgue, por isso, a impressão de espanto e temor que produz sobre os que estejam à sua volta. Quando não fosse pelo respeito devido a si próprio, ele deveria esforçar-se para domar essa tendência que o torna digno de piedade. Se examinasse com atenção que a cólera não soluciona coisa alguma, mas que desequilibra a sua saúde, comprometendo mesmo a sua vida, reconheceria ser ele próprio a primeira vítima de sua cólera. Se isso não bastasse, uma outra consideração deveria contê-lo, a de que torna infelizes todos aqueles que com ele convivem. Se o colérico tem sentimentos, não registrará uma ponta de remorso por fazer sofrer os entes que ele mais ama? E que pesar mortal se numa crise de fúria colérica ele cometesse um ato de que se recriminasse por toda a sua vida? Em resumo, a cólera não exclui certas qualidades do coração. Impede, porém, que muito se faça o bem e pode levar a muito fazer-se o mal. Isso deverá ser suficiente para induzir o colérico a fazer um grande esforço para dominar-se. O espírita é convidado ao controle de si próprio por outro motivo. A cólera é contrária à caridade e à humildade cristãs. Um espírito protetor, 1863. Partindo da falsa ideia de que não se pode reformar a própria índole, o homem se crê dispensado de fazer esforços para corrigir-se dos defeitos em que ele se compraz voluntariamente ou que lhe exigiriam muita perseverança para domá-los. É assim que um homem com tendência para a cólera se desculpa, atribuindo esse impulso latente ao seu temperamento. Ao invés de admitir que a cólera é sua, ele transfere a culpa para o seu organismo, acusando Deus dos defeitos que lhe são próprios. Essa atitude é ainda uma consequência do orgulho que está mesclado com todas as suas imperfeições. É inegável que há temperamentos que se prestam mais do que outros para atos violentos, assim como há músculos mais flexíveis que se prestam melhor para os atos de força física. Não se creia, porém, que esta seja a causa fundamental da cólera. Observem que um espírito pacífico, mesmo num corpo que tenha muita bilis, será sempre pacífico. Aquele, contudo, que já é um espírito violento, tomará outras características. Não possuindo um físico apropriado para secundar-lhe a violência, a cólera não se expandirá, como naquele em que o físico é mais avantajado. O corpo não produz as crises de cólera aos homens que não sejam por si coléricos, do mesmo modo que o corpo não lhes é a fonte de outros vícios. Todas as virtudes e todos os vícios se originam da própria criatura. Se não fosse assim, qual seria o mérito e a responsabilidade do homem pelos seus atos? O homem que tem um corpo mal formado não pode corrigi-lo, porque o espírito não tem energia para tanto, mas poderá corrigir aquilo que é do espírito, quando o quer com firme vontade. A experiência não lhes prova, espíritas, até onde pode ir a força de vontade pelas transformações morais que se operam às suas vistas? Digam, pois, que o homem se conserva no vício porque quer conservar-se no vício, uma vez que aquele que quiser corrigir-se sempre o pode. Se fosse de outro modo, a lei do progresso não existiria para o homem. Hahnemann, Paris, 1863.